Através do Google Earth, qualquer pessoa pode visitar um ponto do planeta, como as pirâmides do Egito, a Grande Muralha da China, as linhas de Nazca, ou seja, pode-se fazer turismo sem sair do conforto de sua casa. Mas a ferramenta também é muito útil para fins científicos, sendo usada para mapeamento de florestas, gerenciamento de recursos naturais e muito mais. E um pesquisador que procurava por um sítio arqueológico no Saara encontrou algo inesperado. Vários círculos desenhados na areia do deserto ao longo de quilômetros. Quem teria feito aquelas estruturas no meio do nada? E qual seria o seu propósito? Fique conosco porque no vídeo de hoje do Mundo Desconhecido vamos te contar toda a cruzada para descobrir a origem dos misteriosos círculos. Mas antes de assistir ao vídeo, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações, deixa aqui o teu joinha também. E nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição. A postagem. Há algum tempo atrás, a interação entre as pessoas na internet se dava por meio de fóruns, uma ferramenta criada por alguns sites destinada a promover debates por meio de mensagens. Com o advento das mídias sociais, esse tipo de comunicação foi caindo em desuso. E hoje restam muitos poucos deles. Mas um ainda resiste bravamente, o Reddit. Criado em 2005, ele abrange qualquer tipo de assunto, seja tecnologia, política, mundo geek, música, entre outros. Os usuários abrem tópicos e os demais dão suas opiniões ou respostas, dependendo da situação. E foi em junho de 2021 que um usuário de codinome Will K postou uma descoberta feita por ele. Ele relatou que usava o Google Earth para procurar um sítio arqueológico existente na Argélia, chamado por ele de Tumba de Tebal Balet, uma vez que o mapa que ele possuía era muito antigo e impreciso. Durante a sua busca, ele deparou-se com uma formação estranha. Era um círculo cercado de outros 12, em um desenho que lembrava muito o mostrador de um relógio analógico. Através dos cálculos fornecidos pelo Google Earth, a estrutura tinha o diâmetro total de aproximadamente 420 metros. Porém, ampliando um pouco mais a procura pela área, ele percebeu que havia não somente um, mas sim 22 no total, com espaçamento entre eles de 420 metros, formando uma linha reta de quase 9.000 quilômetros. A postagem na época gerou somente duas opiniões. Uma de que poderia ser um erro na câmera do satélite e outra sugerindo serem demarcações de áreas de pesquisa geológica, mas sem nenhuma resposta definitiva. A pesquisa. Com apenas 2 comentários, o tópico realmente não bombou, como se diz atualmente. Mas 3 meses depois, Christophe Albursin, um produtor de documentários, ficou fascinado por aquela história e decidiu tentar desvendar o mistério. Vendo que aquele assunto poderia render um bom vídeo, o produtor iniciou o trabalho de pesquisa, ao mesmo tempo que registrava todas as fases do processo para a posterior publicação pelo site de jornalismo Vox para o qual ele trabalha. Logo no início, um novo enigma surgiu. Ao tentar contatar o autor do post, Albursin descobriu que o mesmo havia deletado sua conta do Reddit. Mandou mensagem através de uma conta descoberta numa rede social, mas não teve resposta. Ele então resolveu continuar a pesquisa por conta própria. Albursin contatou a empresa Maxar Technologies, responsável por captar fotos de satélites para o Google Earth, para que desse um parecer sobre um possível erro de imagem. Os técnicos informaram que não havia problema na renderização, uma vez que as mesmas formações já apareciam ali em diferentes épocas. Sendo assim, a primeira hipótese estava definitivamente descartada. Já para a segunda, que sugeria que as marcas eram decorrentes de pesquisas geológicas, ele descobriu que aquela região era muito rica na produção de petróleo e gás, e aquelas, portanto, poderiam ser marcações para pesquisas sísmicas. Os geofísicos usam ondas de choque que revelam quais recursos podem ser extraídos do subsolo. Albursin resolveu então procurar Bob Hardage, um dos maiores especialistas em geofísica, mas este garantiu que aquelas não eram marcas de equipamentos sísmicos utilizados para exploração de petróleo. Uma nova pista.
Esgotadas as alternativas, Albucin voltou ao posto inicial de Will Kane e decidiu tentar achar alguma pista através da tal tumba de Tebal Balet. Na procura realizada na internet, a única menção sobre aquele assunto estava em um artigo do American Journal of Archaeology, datado de 1885. O documento mencionava que a área apresentava vários poços e 2 túmulos de forma circular, com 20 e 31 metros de diâmetro. A descrição não correspondia exatamente às fotos do satélite. Então Albucin enviou as imagens à arqueóloga Agar Crime e ela deu uma nova pista, de que as formações seriam fogaras, as quais ela já teria visto naquela região. Fogar é o nome a um sistema de irrigação que existe há cerca de 2.500 anos e que também atende pelo nome de Qanat, que consiste em um sistema de poços paralelos em intervalos regulares e que formam um canal subterrâneo. Esta foi a pista mais promissora até aquele momento e Albucin procurou o geógrafo Dale Lightfoot, especialista em Qanats, mas ele descartou a hipótese, dizendo que aquilo não tinha nenhuma ligação com um sistema de irrigação. De volta à estaca zero. A esta altura, Albucin viu que a única alternativa seria a pesquisa in situ, ou seja, ir até a Argélia. Porém, ele mesmo não poderia fazê-lo, pois estava prestes a tornar-se pai. Foi então que uma colega indicou que ele procurasse Samir Abshish, um videojornalista argelino, e este concordou em ser o repórter de campo. Samir então chamou o arqueólogo Farid Guilari, além de um motorista, um assistente e um guia do deserto, formando assim a sua equipe. Para chegarem em Ain Salah, eles enfrentaram caminhos sem estradas, o calor escaldante do deserto e muitas vezes tiveram que dormir nos veículos por não haver hotéis próximos. Em certo ponto da saga, Albucin ficou apreensivo, pois havia perdido contato com Samir, isto porque não havia sinal de celular na região onde a equipe estava. Foi somente após retornarem à cidade que o resultado da missão foi então revelado. A descoberta. Samir relatou que ao chegarem ao local das coordenadas dos 22 círculos perceberam que as formações eram depressões na areia e estavam tão rasas que não seriam vistas por quem estivesse passando ao longe. Notaram também fios de metal saindo do centro e logo perceberam que ali talvez estivessem enterradas bananas de dinamite. A suspeita foi confirmada ao encontrarem algumas cintas das caixas onde elas foram transportadas e onde lia-se SOTEMO, que é a sigla para a Sociedade Tunisiense de Explosivos e Munições, além de latas de sardinha enferrujadas, onde só era possível ler feito na França e salpiqué. Samir explicou que aquelas formações eram uma antiga técnica de procura de petróleo. As explosões faziam naquela época o que os pulsos sísmicos fazem nos equipamentos modernos hoje. Já as latas de sardinha revelaram quando isso aconteceu, mas graças ao colecionador Philippe Andinot, que indicou que tanto o nome da empresa quanto o tipo de lata utilizada eram do período entre 1950 e 1960. Mas foi numa entrevista dada por um velho guia que se descobriu responsável por aqueles círculos. Uma empresa chamada CREPS, sigla em francês para a Companhia de Exploração e Pesquisa de Petróleo no Saara, formada pelo governo francês e a Shell e que explorou a área entre 1953 e 1958. A exploração petrolífera foi um dos motivos que resultou nos conflitos para a independência da Argélia, que ocorreu em 1962. Mas no final das contas, pode-se dizer que os círculos são cicatrizes do colonialismo. O que você achou do nosso assunto de hoje? O que mais pode estar escondido nas areias do Saara? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Te convido, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, já vai deixando aqui teu joinha. E também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.